Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, vamos dar início a mais uma aulinha de matemática, certo? A aula de hoje é referente ao conteúdo do capítulo 4. Bom, a tia dividiu esse capítulo, vai dividir em duas aulas. Essa aula vai ser a primeira e a segunda, para a gente encerrar o capítulo 4. Bom, por favor, assistam com calma esse vídeo, que vai auxiliar vocês muito e ajudar vocês a entender as atividades que a tia vai passar. Bom, princípios da geometria, que é o quê? O princípio da geometria... pronto. Os conceitos primitivos da geometria são três noções simples que precisamos ter, de quem seria o quê? O ponto, que a tia vai botar aqui, ó. Tá aqui o nome ponto, ó. Ponto. A reta e o nosso plano. Vamos estudar tudo detalhadamente, certo, gente? Isso são considerados os entes primitivos da geometria. Ah, tia, como assim? Porque são elementos que a gente não consegue comprovar. E foram feitos a partir de observações, como muitas coisas da matemática foram feitas através de observações, certo? No decorrer da aula eu vou explicando para vocês o que seria cada um, definição, e vou dar outros exemplos do dia a dia que a gente também pode lembrar desses conceitos primitivos da geometria, tá? Isso vai ser a nossa base para podermos dar continuidade a esse capítulo. Nossa base vai ser o conceito desses três itens, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar com um ponto. O ponto são essas letrinhas que eu marquei aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês conseguirem visualizar, certo? E o ponto, ele vai ser um desses três que ele não vai possuir o quê? Ele não vai possuir comprimento, não vai possuir largura e nem vai possuir altura. Um ponto, ele ainda está um pouco aqui largo porque eu estou mostrando a vocês, mas um ponto ele não tem nenhuma dimensão, tá certo? O ponto ele não vai possuir dimensão. E o ponto, ele só pode ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Seja ele A, B, C, D, E, F, G, H e etc, tá? Pode ser de A a Z do nosso alfabeto. E precisa ser maiúsculo. Aqui seriam os pontos, como seriam chamados esses pontos? O nosso ponto A, o nosso ponto B e o nosso ponto C. Seria, se eu fosse chamá-lo, seria dessa forma. Se eu pedisse, por exemplo, desenhe para mim um ponto A. Aí seria esse desenho aqui. Desenhe para mim um ponto B. Seria esse desenho aqui. Desenhe para mim um ponto C. Seria esse ponto aqui, certo? Aqui a tia trouxe para vocês conseguirem ter mais outra ideia de ponto, uma constelação. E já um exemplo para vocês poderem fazer no caderno se vocês acompanharem esse vídeo, tá bom? Bom, uma constelação vocês conseguem perceber, ó, que tem um monte de pontinho. Isso também são ideias no dia a dia que a gente pode encontrar referente a ponto. Constelações de estrelas. Também poderia ser estrelas sozinhas, tá? Não precisaria ser necessariamente constelação. Mas uma estrela sozinha no céu, a gente vê bem de longe, ela parece um ponto no céu. Isso daqui é uma constelação que eu trouxe para vocês conseguirem perceber que esses conceitos primitivos estão no nosso cotidiano. Tá? Eles foram feitos através de observações. Então, a gente também pode observar ao nosso redor onde ele se encontra. Outro exemplo que eu trouxe para vocês poderem fazer em casa, no momento que vocês estiverem nessa parte do vídeo, seria o quê? Pegar um lápis ou uma caneta e vocês encostarem com a ponta, estão vendo? Ó? Com a ponta numa folha. Quando vocês forem fazer isso, o que vai acontecer? Vai ficar a marca de um pontinho. Isso também pode ser simbolizado como um ponto.
Isso é outro exemplo do dia a dia que também podemos encontrar, tá certo? Vamos lá. Então, tudo ok aqui, né? Vamos para o nosso próximo conceito primitivo, que são chamadas quem? As retas, tá? As retas, para começar, a gente precisa entender que a reta, ela não tem como a gente poder medir. Como assim, tia? Eu não posso medir uma reta? Porque uma reta, ela é chamada infinita. O que seria esse conceito de infinito? Seria algo que não possui fim. Vai infinito e além para um lado e ela vai infinito e além para o outro, certo? Tanto esses lados aqui da reta, ó, tanto aqui quanto aqui, elas vão seguir, ó, não vão ter fim, tá? A tia colocou aqui, mas elas não vão ter fim. As retas, elas não possuem fim. Tanto elas vão infinito e além para a esquerda, quanto elas vão infinito e além para a direita, certo? E outra coisa importante vocês saberem, que a reta, diferente do ponto, ela vai possuir uma dimensão. Apenas essa dimensão também. Que seria qual dimensão? Seria a nossa dimensão de comprimento, tá? Ela possui um comprimento. A única dimensão que ela vai possuir é o chamado comprimento. A única, tá? E as retas, eu coloquei até aqui uma dimensão só. Ó, que seria quem? Comprimento, tá? A reta, ela vai ser representada por letras minúsculas. O ponto era por letras maiúsculas. As retas, elas vão ser representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto também, tá? Nosso alfabeto são aquelas letras A, B, C, D, do A até o Z. Pode ser qualquer letra do A até o Z. Portanto, que seja letras minúsculas do nosso alfabeto. Certo? Outro ponto extremamente importante, deixa eu apagar isso daqui, tá? Vocês saberem que, por exemplo, quando um ponto tá aqui, vamos supor que um ponto esteja numa reta T, pronto. Só vai ficar um pouco ruim de desenhar, mas vamos lá, vamos tentar. Pronto. Esse ponto A, certo? Nosso ponto A, ele pertence à nossa reta T. Quando dizemos isso, agora outro exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor. Ó. Vamos supor que eu tenho um ponto B aqui, tá? Eu posso dizer que esse ponto B pertence à reta T? Não, por quê? Porque o ponto T não está contido na reta T. Ele está bem distante da reta, ele não está contido na reta. Portanto, esse ponto não pertenceria à nossa reta T. Ele precisa estar na reta. Outro objeto que vocês poderiam também usar para medir a reta seria o quê? Ou para desenhar a reta seria o quê? Seria uma régua, tá? Que auxiliaria vocês muito. Porque no caso da tia aqui, a tia fosse desenhar, desenharia tudo torto. Tá? Outro momento também que vocês podem ver uma reta no livro de vocês, que vocês podem perceber, ela também pode estar representada por duas setas, ó. Tanto um aqui quanto o outro do outro lado, tá? E um R aqui, por exemplo, tá? Essas setas vão indicar que para esse lado não vai ter final e também para esse lado não vai ter fim, tá? Então, vocês também podem encontrar as retas representadas desta maneira. Certo? Vamos prosseguir. Aqui, a tia trouxe para vocês conseguirem visualizar um exemplo que a gente também pode verificar de uma reta. Seria o quê? Contemple essa paisagem maravilhosa que eu trouxe. É um pôr do sol, tá?
E o que acontece? Essa linha do horizonte é essa daqui, ó. Essa linha horizontal, tá? Vocês conseguem perceber que ela também é parecida com uma reta? E quando vamos visualizar a praia, chegar perto da praia, próxima à praia, e ver essa linha, a gente consegue perceber que a gente não consegue ver nem começo e nem fim, tá? Então, essa é outra observação importante de vocês, quando forem à praia, quando passar essa época de pandemia, vocês forem à praia e conseguir, eu aprendi isso na matemática. Eu estou vendo um ente da matemática, da geometria, um conceito primitivo, que seria chamado a reta, tá? Isso aqui está numa linha horizontal. As linhas horizontais, eu sempre gosto de lembrar que elas são as linhas preguiçosas. Tia, como assim linhas preguiçosas? Porque são as linhas que sempre vão estar deitadas. Elas nunca vão ficar em pé, são linhas que sempre vão estar deitadas. As verticais que vão ser linhas em pé, tá? Então, contemple essa imagem aqui e perceba, faça essa observação. Seja um matemático de observação. Consiga perceber que esses conceitos primitivos estão presentes a todo instante no nosso dia a dia, tá? Outro exemplo de reta também que poderíamos encontrar no nosso dia a dia seria o quê? Um canto de parede. No nosso canto de parede vai do começo até o final lá, dá pra gente também conseguir ter uma noção entre as duas paredes de um encontro. Quando elas encontram, elas formam uma reta, certo? Vamos prosseguir. Que imagem maravilhosa novamente, mas vamos prosseguir, tá? O plano. O plano agora vai ser o quê? Agora vamos conhecer o nosso terceiro conceito primitivo que vamos estudar. Seria o chamado plano. Vocês estão percebendo que a tia colocou umas setinhas aqui, né? Vocês devem estar imaginando, a tia nada a ver ter colocado essas setinhas. Mas vou explicar para vocês o porquê. Essas setinhas que eu coloquei ao redor do plano, para vocês conseguirem perceber que como se eu estivesse ampliando, ó, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado, tá? Nenhum desses lados, eles vão possuir fim. É como se eu estivesse esticando e para cada lado desse, ele não vai possuir fim, tá? Então, o que acontece? Uma diferença que eu quero que vocês saibam, uma superfície plana, ela vai ter duas dimensões sim, largura e comprimento. O que seria uma superfície plana? Por exemplo, a capa do caderno de vocês, ou a lousa da tia, seriam superfícies planas, que vão possuir o quê? Largura e comprimento. Já o plano, que é esse que a tia desenhou aqui, ó, ele não vai possuir isso. Ele não vai possuir nem comprimento e nem largura. E ele é infinito em todas as direções. Todas essas setinhas que eu coloquei aqui, ó, é para indicar que ele vai infinito e além para cada lado desse. Certo? O plano, geralmente, ele é representado por uma letra do alfabeto grego, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês um grupo, porque creio eu que não tem na página do livro de vocês, na parte do plano, o alfabeto grego, para vocês terem uma noção do que seria. Mas vocês vão ver, no decorrer das aulas, as letras que mais são estudadas são o quê? São alfa, que é esse que já está desenhado. O beta, que é mais ou menos assim. Que é um pouco ruim de desenhar com essa caneta. O gama, que é parecido com o Y, tá? E por aí vai. Mas se familiarizem com o alfa, tá? Pronto. Vamos prosseguir. Outro conceito que eu quero que vocês entendam são o quê? Colineares e coplanares. Tia, o que são isso? O que seria isso? Seria o quê? Colinear, vamos começar com colineares, tá? Pontos colineares são pontos que estão contidos numa mesma reta.
Vamos supor que isso aqui é uma reta, tá? Que tá um pouco torto. Então, vamos aqui, ó. Aqui é uma reta R, tá, gente? Isso aqui é um R. E nessa reta R, ela tem o quê? 3 pontos. Estão conseguindo verificar? Esses 3 pontos, eles estão pertencendo a qual reta? A reta R, tá? Então, podemos dizer o quê? Que os pontos A, B e C são colineares. Ah, tia, e esse D aqui? Esse D, eu posso dizer que ele pertence à reta R? Não, por quê? Porque ele não está na reta R. Ele está numa distância, ó, tá vendo? Então, ele não está na reta R. Então, esse ponto, eu não posso dizer que ele é colinear com os outros. Por quê? Porque ele não está pertencendo à mesma reta, tá? Então, colinear é isso, são pontos que pertencem a uma mesma reta. E coplanares. Coplanares, já dá uma ideia que a gente sabe que tem alguma coisa a ver com um pouco de plano aí, né? Coplanares. Então, vamos supor, vou desenhar aqui um plano para vocês, tá? Não vai ficar essas coisas todas, porque a tia não é muito boa em desenhar. Pronto. Um plano alfa. Vamos supor que ele tenha aqui pontos colineares, ou pontos. Vamos supor que eu tenho vários pontos aqui. Então, vamos lá. Aqui há um plano alfa, tá? E nesse plano está contido quantos pontos? Está contido 4 pontos. A, B, C e D. Deixa eu botar aqui outro exemplo aqui fora. E F. Pronto. Quais são os pontos? Para ser pontos coplanares, precisam ser mais de 4 pontos, tá certo, gente? E pertencer ao mesmo plano. Nesse exemplo aqui que a tia colocou, quais são os pontos que eu poderia dizer que são coplanares, que pertencem ao mesmo plano, tá? O plano é isso, e os nossos pontos são essas letras maiúsculas. Eu poderia dizer que F e E, C, D e B são coplanares? Não, por quê? Porque o F e o E